vamos lá. Vamos à primeira pergunta, doutor Wilson. Bom dia, Andréia. Bom dia. Meu nome é Paulo César, sou do Jardim Everest. Oi, Paulo. Eu quero explicar a minha situação. Pode Há uns 6 meses atrás, eu tive um vermelhão muito forte no olho, que durou uns 4 dias. Cheguei a ir até em 3 oculistas, todos eles me passaram colírio, usei os colírios, tudo certinho. Sim. Mas daí pra cá eu percebi que a minha vista foi ficando cada vez mais fraca. Quer dizer, eu olho nas coisas, as coisas tá toda embaçada. Olha. Me passaram o óculos, aí com o óculos eu consigo enxergar melhor. Só que sem o óculos realmente eu já não consigo enxergar coisas que eu enxergava há 4 meses atrás. Eu gostaria de saber se isso é normal. Apesar que eu já passei por 3 médicos, diz que tem que usar o óculos porque a vista está cansada, mas eu sei que não é por motivo dessa inflamação. Obrigado, minha rádio é massa. Muita vermelhidão, doutor, dificuldades para enxergar, alguma relação ou isso é algo rotineiro? Então, nesse caso, pelo que ele descreveu, ele pode ter tido um quadro de uveíte, né, de infecção no olho. Isso pode ter sido gatilho. Veja bem, eu não sei a idade dele, que ele não falou, mas é muito comum uma pessoa que nunca precisou usar óculos, quando chega próximo aos 40, começar a precisar do óculos para enxergar de perto, por causa das dificuldades que são normais do músculo, que vai enfraquecendo mesmo, naturalmente, a partir dessa idade. Tá. Então, pelo que ele está falando, pode ser que essa infecção, essa inflamação tenha sido gatilho, né? O que aconteceu que fez com que se manifestasse algo que já estava programado para acontecer. E aí ele agora precisa de usar o óculos. Eu acho difícil que 3 colegas tenham deixado passar alguma outra coisa, mas o ideal mesmo é a avaliação para ver, né, que realmente pode ter acontecido, né? Para essa inflamação e essa dificuldade de enxergar, né? Mais uma pergunta. Bom dia, Andréia. Bom dia. Então, gostaria de saber na questão da lagrimação, porque meus olhos, eles lagrimejam demais, sabe? Eles chegam a ficar até inchado. Olha. E já faz bem tempinho que isso acontece comigo. Aí eu gostaria de saber se tem alguma causa por isso acontecer em tão longo tempo assim. Maria Gomes, da Zona 5. Minha rádio é massa. Beijo, Maria. E aí, doutor, muita lacrimação? Então, Maria, existem várias causas que podem estar provocando isso nos seus olhos, né? Algumas são muito comuns, às vezes é uma necessidade de correção com óculos, às vezes é uma alteração na qualidade da lágrima que a gente produz, que ela tem essa função de lubrificar, proteger e não deixar com que o olho se machuque, porque às vezes, por mais que pareça estranho, a pessoa está lacrimejando, o excesso dessa lágrima, na verdade, não quer dizer que a pessoa tem uma lágrima efetiva. Às vezes ela tem uma lágrima que está com alguma deficiência, algum problema que precisa ser corrigido com o uso de colírios, etc. Aí também existem inflamações de córnea, alterações na pálpebra, porque pode ter algum problema, enfim, existem várias causas. E um simples esforço, às vezes a pessoa está muito tempo concentrada, ambientes com ar-condicionado. Lembre-se, Maria, de vez em quando dar uma paradinha, piscar, deve ter sido passado para você um colírio lubrificante quando você consultou, né? E de vez em quando lembrar de dar uma usada nesse colírio. Pode ajudar, né? Vamos lá, mais participações, muitas chegando, inclusive, hoje aqui. Bom dia, Massa FM. Bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. É o Trindade, do Conjunto Ney Braga. Oi, Trindade. Eu tenho uma dúvida. Sim. A pessoa que tem o nervo óptico atrofiado, que diz já ser de nascença, existe algum tratamento para que possa melhorar a visão dessa pessoa? Vamos lá, Trindade. E aí, doutor? Então, o desenvolvimento visual nosso, ele acontece desde que nascemos até em volta dos 7 anos de idade. Então, qualquer coisa que atrapalhe esse desenvolvimento pode manifestar futuramente. Então, hoje, infelizmente, não teria um tratamento para reverter essa perca visual por causa da atrofia, por causa desse problema no nervo. Eu falo hoje porque a medicina evolui muito, então rápido, pode ser, né, que daqui a algum tempo surja algo interessante e seja possível de ser feito. Mas infelizmente não. E aí está a importância que a gente sempre fala no consultório, e até os motivos da turma do Gaviãozinho que eu falei, de lembrar, de consultar e cuidar das crianças, que nessa fase tão importante que o olho se desenvolve pro resto da vida. Não pode esquecer de levar as crianças no oftalmologista, né, gente, desde muito cedo. Mais uma participação aqui, doutor, bom dia. Meu filho nasceu com glaucoma, mas o meu esposo e eu não temos, e nem os nossos pais. O que será que pode ser causado o glaucoma congênito na gestação? A minha gestação foi de gêmeos e a minha menina não tem o glaucoma.
Pois é, um caso bem interessante e extremamente raro, por dois motivos, né? O glaucoma congênito já é uma situação extremamente rara. E ainda em gêmeos e um ter e outro não, né? Mais raro ainda. O glaucoma congênito ele é provocado por uma alteração anatômica na formação ali do olho, que pode ter sido provocado ali não necessariamente por fatores genéticos, mas por alguma alteração, algo que aconteceu ali que às vezes a gente não consegue explicar, tá? Poderia ter tido uma infecção, falha genética, alguma coisa na hora de dividir as células e que alguma foi errada e aconteceu, por exemplo. Existem algumas doenças, por exemplo, que poderiam ter acometido, toxoplasmose, rubéola, mas que dariam inclusive outros problemas, inclusive para as duas crianças. Sim. Eu acredito que ali foi mais uma fatalidade mesmo, uma alteraçãozinha na hora de divisão das células que um deles acabou desenvolvendo esse glaucoma congênito. Uma falha genética, chama-se na medicina? Uma falha, uma mutação, uma divisão ali irregular, alguma coisa que acabou provocando isso. Legal. Doutor Wilson, vamos continuar com essa maratona de dúvidas aqui da população, graças a Deus, viu, gente? Obrigada pela audiência de todos aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, Andréia. Bom dia. Tem uma mancha branca na parte escura do olho. Pode ser glaucoma? E quando eu olho para uma superfície clara, eu vejo manchas escuras. É o Vinícius, do Jardim Espanha, que pergunta pra gente, doutor. Essa mancha branca na parte escura que eu não consegui entender muito bem. Provavelmente ele tem uma lesão na córnea, que é a parte anterior, superficial ali do olho. E isso provavelmente é uma cicatriz de alguma inflamação ou algum trauma, uma batida que ele teve ali, tá? Já essas manchas que ele vê em paredes brancas ou então quando está olhando um lugar mais claro, isso chama moscas volantes, é algo muito comum. São pequenos fragmentos, sujeirinhas, vamos dizer assim, que a gente tem dentro do olho, que ao olhar nessas regiões mais claras, a gente percebe como se estivesse voando mesmo. E por isso dá o nome de moscas volantes, que a gente vê como se estivesse fora do olho. Isso é comum e se for só isso não tem nada mais de grave, só mesmo acompanhar e saber que tem, né? Pra não se assustar. Tem gente que até dá nome para as mosquinhas porque vira algo tão comum do dia a dia que as ela amiguinhas moscas volantes. Vamos lá, mais uma participação. Bom dia, Andréia. Bom dia, doutor. Sou Vera de Sá aqui do Paris Esteves. Gostaria de perguntar pro doutor, porque eu tenho no olho esquerdo, eu tenho uma pequena lesão, né? Aí ele coça muito, tipo uma carninha crescida, né? Eu já fui, assim, no médico, eles falam que não pode fazer cirurgia nada, né? Que aí eu não enxergo direito nesse olho, eu enxergo tudo em acento. Aí eu gostaria de saber o porquê que ele coça muito, lagrimeja demais, e é isso. Márcia FM, Rádio é Márcia. Tá, essa lesão que ela falou provavelmente é o pterígio, uma carne crescida que a gente tem no cantinho do olho ali, que é provocada principalmente por sol, poeira e vento, e é uma irregularidade da córnea. Então você imagina o seguinte, a gente pisca e a nossa pálpebra funciona como se fosse o limpador de para-brisa. Se tem uma irregularidade ali, esse limpador de para-brisa não vai funcionar tão bem. É como se fosse no carro ali, uma sujeirinha, você tentando limpar e não funcionando de uma forma adequada, então junta resíduos que estão no ar, sujeira, poeira, e isso vai acabando irritando o olho e faz com que ele se lacrimeje, né? Fique com o olho escorrendo. Tem tratamento cirúrgico em alguns casos, tem que ver por que foi falado para ela que não teria como tratar, né? Então pode ser que tenha sim como tirar. Não é obrigatório tirar, é diferente, mas se a pessoa está incomodada, tem como tirar. Mais uma participação, doutor. Bom dia, Andréia. Bom dia, doutor. Bom dia. É a Carla da Vila Santa Isabel. Há 2 meses eu fui no oftalmo e eu comecei a usar óculos para perto. Já estou com 43 anos. E eu lacrimejava muito meu olho também. E aí a médica falou para mim que isso aí é olho seco e me passou um lubrificante. Eu gostaria que o doutor explicasse melhor o que é esse olho seco e quais são as causas dele e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Isso é assunto do destaque hoje, inclusive, 2h15 lá na Rede Massa. Olha, olho seco
tá? Ele tem várias causas, infelizmente as mulheres quem mais sofrem com isso, porque tem questões hormonais envolvidas, os hábitos, muito celular, computador, né, poeira, ar-condicionado, quando a gente está concentrado numa atividade a gente pisca menos, então tudo isso favorece o olho ressecar, e aí é importante o uso de colírios e às vezes até gel lubrificante, né, em alguns casos. E existem doenças também reumatológicas, lúpus, reumatismos, que também provam um ressecamento um pouco maior. Então tem que ver qual é a causa do olho seco dela, mas essas seriam as mais comuns e algo muito, muito frequente, né? Tanto é que vocês vão abordar hoje no programa. Vamos. E praticamente todo mundo já em algum momento sofreu com o olho seco. Nós vamos conversar com um colega oftalmologista hoje lá também para falar da síndrome do olho seco e alguns tratamentos, né? Mostrar alguns tratamentos Muito que legal. hoje a medicina oferece. Doutor Wilson de Martini, minha gratidão por estar aqui, viu? Também no agradeço. rádio, tá sempre com a gente lá na TV e aceitou gentilmente estar aqui tirando dúvidas da população. E vamos falar do projeto Gaviãozinho, super legal. Quem quiser acessar, quem quiser conhecer mais, que é a prevenção da saúde dos olhos desde criança, né? Isso aí. Então, para quem nunca ouviu falar, o projeto A Turma do Gaviãozinho foram personagens que a gente criou para contar sobre problemas de visão. Então, legal. a gente tem ali livros e a gente também tem animações no YouTube, no canal A Turma do Gaviãozinho, que falam desse tratamento, dessa prevenção, na verdade. É a orientação sobre o que você deve fazer para evitar que aquilo aconteça com você. E a gente falou agora há pouco a importância do desenvolvimento visual na criança, então sempre está estimulando, e essa foi a finalidade com que eu criei esse projeto. Eu queria levar algo a mais além do consultório, levar para as outras pessoas, para a família. Isso é legal, viu? E foi aí que a gente teve a ideia e criou essa história, esses personagens. Então confira lá A Turma do Gaviãozinho, digita lá no YouTube, aturmadogaviãozinho.com, A Turma do Gaviãozinho, e também no Instagram, é o mesmo nome, A Turma do Gaviãozinho. A Turma do Gaviãozinho, uma maneira muito lúdica, inteligente de salientar aí da importância da saúde dos olhos. Obrigada mais uma vez, até breve. Opa, eu que agradeço e até outra oportunidade. Vai Obrigado, ter. doutor. Obrigado, viu?